Este é o Jay, e ele tem um grande problema. Jay cresceu jogando videogames com o pai, que sempre lhe dava jogos adequados à sua idade quando era filhote. Warcraft 3, Reign of Chaos. Mas agora o cenário dos jogos mudou, e não para melhor. Onde quer que olhe, ele vê grandes estúdios dos jogos que marcaram sua infância sendo fechados. Primeiro foi a Lionhead Studios, depois a Ensemble, mas ei, pelo menos eles morreram em paz, né? O estúdio favorito de Jay, infelizmente, não teve esse luxo. BioWare, a queridinha do gênero RPG, anunciou que foi adquirida pela EA. E logo, os jogos da BioWare começaram a mudar para pior. Apesar dos grandes esforços da EA, BioWare e centenas de milhões de bananas em aportes orçamentários, estava claro que a antiga BioWare já havia sumido há muito. A versão moderna só desfilava com o cadáver da antiga BioWare. Os impostores esperavam e rezavam para capturar um pouco da magia que tornava seus jogos originais tão amados. Mas aqui está o problema. Não se pode fingir genialidade. De forma deprimente, a história da BioWare não é única. É um sintoma de algo maior e mais comum do que se imagina. Mas quando consequências como lançamentos fracassados, centenas de milhões em prejuízos e demissões atingem os estúdios A e A que lançam esse lixo, a situação complica. Algumas empresas até atacaram e humilharam os próprios clientes que deveriam atender. Então, o que exatamente está acontecendo aqui? Por que empresas A enfrentam dificuldades e culpam os clientes? E mais importante, o que isso indica para o futuro da indústria? Esta é a explicação da bolha dos jogos da Tapuxua. Mas antes disso, vamos falar sobre o que Tatia realmente significa. Resumindo, Tatua basicamente se refere a jogos desenvolvidos com orçamentos enormes e equipes gigantescas. Não há um número fixo, mas é uma boa regra geral. Se o orçamento for igual ao patrimônio líquido de um macaco dos arquivos do Apestein, deve ser TK de AAA. E por um tempo, esse investimento significou algo. Jogos como Witcher 3 e Red Dead Redemption 2 eram prova de que recursos mais talento resultam em algo genuinamente extraordinário. Algo que justifica cada banana gasta. Mas em algum momento a indústria se perdeu. Começou a confundir gastar mais com ser melhor. Porque quando as empresas cobram de um macaco 70, quero dizer 80 bananas, ou qualquer preço absurdo de pré-venda, deluxe, que a equipe de monetização inventou naquele trimestre, as empresas estão fazendo uma promessa de que isso vale o seu tempo, suas bananas e sua confiança. E como os macacos descobriram nos últimos anos, o passatempo favorito da indústria de jogos Sultue além de enganar seus fãs, é quebrar essa promessa. Concorde, Highguard, Veilguard, a lista continua. Centenas de milhões de bananas, algumas durando heróicas 2 semanas antes de serem apagadas da existência. A pergunta é, quando o Pazinho Puato A deixou de significar qualidade e passou a ser apenas gastamos muito, então compre nosso lixo. Mas as coisas estão realmente tão ruins? Veja, está amplamente documentado que muitos jogos de grande orçamento dos estúdios Cupo A estão consumindo centenas de milhões de bananas, frequentemente não atingindo as metas de vendas e incorrendo em perdas devastadoras. Porque lembre-se, estamos falando de uma indústria com custos de bilhões que só entregou promessas quebradas, de forma repetida, sistemática e em grande escala. Há muitos exemplos, mas vamos dar uma olhada em Highguard, o mais recente fracasso multimilionário da indústria. Os macacos conheceram Highguard no Game Awards do ano passado, quando ocupou o cobiçado último espaço da noite, geralmente reservado para grandes lançamentos. Em vez de coisas como Elder Scrolls 6, GTA 6 ou Crimson Desert, tivemos Highguard, um jogo que prometia ser, aspas, um novo tipo de shooter, apesar de o jogo parecer parecido até demais com títulos já bem estabelecidos. Pelo menos é um estúdio indie com parte da equipe de Titanfall e Apex Legends, então não deve ser tão ruim, né? Na verdade, isso não é totalmente correto, pois segundo um relatório, a Wildlight, estúdio de Highguard, tinha apoio secreto da Tencent, gigante chinesa dos games que participa de metade da indústria. Muito interessante. Penso se isso era parte do plano para manter o jogo com aparência indie.
mesmo com um dos maiores investidores financiando o estúdio. Mas deixando de lado essa apresentação duvidosa, como o jogo se saiu. O autoproclamado novo tipo de shooter da indústria sofreu um colapso de 95% na base de jogadores em apenas algumas semanas após o lançamento. E veja só, diferente do seu predecessor no universo de fracassos estilo Conquered, esse jogo era gratuito. E mesmo assim, nem os macacos quiseram. Mesmo assim, os problemas do estúdio continuaram com demissões rápidas, e a nova entrada da indústria dos games no Hall da Vergonha ficou marcada na história. E como qualquer macaco normal e bem ajustado, os desenvolvedores voltaram à prancheta para se reorganizar, reunir feedback e tentar melhorar o jogo. Se No Man's Sky conseguiu, porque Highguard não conseguiria. Brincadeira! Em vez disso, a equipe fez a manobra genial de culpar o cliente. Como assim? Surge o manual das grandes produtoras. Crie produtos indesejados, culpe o cliente e lamente quando as ações caírem e houver demissões. É só olhar para a Ubisoft. Eles não estão indo muito bem agora, porque Jay e centenas de milhares de outros caras estão cansados de serem culpados pelo fracasso dos jogos, quando na verdade os produtos simplesmente não eram bons desde o começo. Para nossos amigos que não jogam, é só imaginar comprar um Aston Martin DB9 na concessionária e receber as chaves de um Prius. Mas para piorar ainda mais, o vendedor que te vendeu o carro ainda diz que a culpa é sua por não gostar do produto, enquanto convenientemente esquece que você nem pediu isso em primeiro lugar. Isso é absurdo, mas na indústria dos games é só mais uma terça-feira comum. Porque, acredite ou não, isso agora é mais ou menos o padrão quando jogos de grande orçamento fracassam, mas o pior de tudo é que as desculpas são sempre as mesmas. Os macacos já viram tudo isso antes. O mercado está muito saturado. Os jogadores não apreciam inovação. Criadores de conteúdo envenenaram a comunidade. Os responsáveis pelas avaliações negativas em massa se uniram contra nós. Parece familiar? Vimos um desenvolvedor fazer isso ao vivo com Highguard. Culpou 14 mil jogadores por não concluírem o tutorial. Acusou criadores de conteúdo de inventar ódio e depois apagou a postagem quando tudo deu errado. Nunca é o produto nem as decisões da sala de reuniões. Nunca são os anos de má gestão que ninguém menciona. Nunca é a positividade tóxica que infectou o setor. Enquanto alguns macacos que trabalham no jogo podem estar viajando, os dados não mentem, e quando você amplia e olha para o que realmente está acontecendo em todo o setor, uma imagem muito clara começa a surgir. Porque, na verdade, o problema não é que os macacos pararam de amar jogos. Macacos amam jogos mais do que nunca. Veja, espera-se que a indústria dos jogos cresça para mais de 250 bilhões de bananas em apenas alguns anos. Para comparar, isso supera o PIB de todas as economias, exceto as 50 maiores do mundo. Se quiser mais provas, olhe para o leste. Genshin Impact, jogo mobile gratuito, já arrecadou mais de 5 bilhões de bananas em receita. Star Rail ultrapassou 2 bilhões de bananas em apenas 23 meses. Mas não me entenda mal, esses jogos não são perfeitos, especialmente no lado da monetização. Isso fica para outro vídeo. Macacos como Jay não estão sem grana. Cansados de serem culpados por não gostarem de porcaria. O problema é que entre a apresentação de proposta e o trailer de lançamento do projeto, algo sempre dá muito errado. Isso segue ocorrendo nos mesmos estúdios, com as mesmas desculpas e no mesmo cronograma. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Por que exatamente esses jogos estão fracassando apesar de seus orçamentos gigantescos? Porque Jay não consegue deixar de se perguntar como esses estúdios estão desperdiçando, literalmente, centenas de milhões de bananas em financiamento. Porque, de acordo com alguns analistas macacos, os orçamentos de jogos TAD-UA vêm crescendo, 6% ao ano desde 2017, e a previsão é que acelerem para 8% a cada ano. Enquanto isso, a receita total da indústria cresce 5%, os custos crescem mais rápido que a receita. Alguém ligue para o Sr. Beretti agora mesmo, porque estamos diante de uma bolha, senhoras e senhores. Mas para onde vão tantas bananas e custos extras? Segundo pessoas da indústria, muito desse valor não vai para os jogos, mas se perde por má administração. Equipes infladas, funções duplicadas, fusões e aquisições,
e executivos tomando decisões criativas que eles absolutamente não deveriam tomar. Imagine contratar um chefe renomado para comandar sua cozinha. O dono do restaurante, que nunca cozinhou, entra e muda o cardápio 2 semanas antes da inauguração porque o sobrinho não gosta de tomate no macarrão ou algo assim. Você pode pensar que o macaco exagera, mas isso realmente atormenta o setor e é chamado de dilema do adolescente do CEO. O pior é que isso ocorre em estúdios de toda a indústria. Repetidamente, a um custo enorme e sem nenhuma responsabilização. BioWare é o estudo de caso perfeito. A equipe por trás de Mass Effect 2 e Dragon Age Origins, jogos verdadeiramente lendários, foi colocada para trabalhar com Anthem, em um gênero com o qual não tinha familiaridade, um prazo impossível e a obrigação de trabalhar em um motor gráfico com o qual nunca tinham tido experiência antes. O resultado? Um desastre. De novo, os engravatados responsáveis erraram feio com Dragon Age Veilguard. Anos conturbados de mudanças de direção criativa, custos cada vez maiores e um produto final que ficou 50% abaixo da meta de vendas. O estúdio que um dia definiu o gênero RPG foi reduzido a uma sombra do que já foi, mas fica ainda pior no nível corporativo. Quando a Microsoft comprou a Activision Blizzard, milhares de pessoas passaram a realizar trabalhos semelhantes em estúdios integrados. As demissões posteriores não foram azar nem condições de mercado. Elas foram a consequência direta de uma estratégia de fusão construída em torno da dominação do mercado, sem nenhuma consideração sobre o que aconteceria com as pessoas e os jogos pegos no meio disso. É isso que os macacos gostam de chamar de fórmula de Pareto se culpar da degradação. Uma grande empresa adquire um estúdio lendário, dá ordens idiotas. Os jogos fracassam. Estúdios lendários foram enfraquecidos e esvaziados internamente. O pior é o destino das propriedades intelectuais dessas franquias, que permanecem em limbo. Existe um princípio fundamental da economia dos macacos que ilustra bem essa situação: o modelo de proposta de valor. Confie em mim, é extremamente fácil de entender. Veja como funciona. Quando Jay vai à GameStop comprar um jogo novo, ele considera uma proposta de valor. Num gráfico, isso ficará mais ou menos assim, mostrando valor e preço. Vamos ilustrar isso com caixas verdes, conhecidas como propostas vencedoras, que devem fazer Jay gastar suas bananas suadas. Por outro lado, as caixas vermelhas são propostas perdedoras, que têm o efeito oposto. Tente acompanhar em casa. Você pagaria preços altos por um produto pior? Provavelmente não, certo? A parte mais louca disso é que praticamente todos os jogos da tal A vêm elevando seus preços nos últimos anos. Estamos falando de 70 bananas como base, 30 pelo passe de temporada DLC no primeiro dia e microtransações. Tudo isso antes de Jay começar o jogo. Ou seja, esses jogos precisam oferecer uma experiência significativamente melhor para entrar na categoria dos vencedores. Os macacos calculam isso em tempo real e a proposta de valor não fecha. Para piorar, as editoras passaram a tratar serviços de assinatura como o Game Pass como vitória, usando o grande número de jogadores como prova de sucesso dos jogos. Métricas de engajamento e retorno comercial não são iguais. A Valve é um exemplo perfeito. Bons números de jogadores no Game Pass, mas não alcançou as metas comerciais. Porque lembre-se, o macaco transmitindo seu jogo de graça não é a mesma coisa que um macaco comprando o seu jogo. Além disso, o macaco precisa deixar uma coisa clara aqui: tem muita culpa para todo lado, mas o fracasso final está na liderança. Os engravatados tomam as decisões. Afinal, um designer iniciante pouco pode fazer quando a gerência exige mudanças sem sentido ou ameaça cortar o financiamento. Mas nem tudo é desgraça. Com grandes reestruturações, demissões e fechamentos de estúdios, a indústria AAA parece agora uma bolha prestes a estourar. Mas isso também revela uma grande lacuna no mercado. Os gamers como o Jay não vão a lugar nenhum. Eles só aguardam pelos jogos certos. E ele provavelmente não esperará muito, pois a cena indie e a AA vive uma renascença cultural. Lethal Company, Baldur's Gate 3 Belatro, Expedition 33 e o favorito pessoal do Monkey, Kingdom Come Deliverance. Jogos feitos por equipes menores, às vezes até por um único desenvolvedor com uma fração do orçamento, superando todas as expectativas.
O impressionante é que esses jogos venderam dezenas de milhões de cópias e até ganharam prêmios que estúdios poto de AAA gastaram centenas de milhões de bananas tentando conquistar. Mas quando você tira esses prêmios e todo esse reconhecimento, existe realmente um motivo simples para esses jogos terem feito sucesso. Seus jogos foram criados conforme o desejo dos gamers, não o contrário. Em um cenário onde jogos AAA são dominados por fundos de investimento, publishers e holdings obcecadas por gerar lucro, cabe aos pequenos estúdios e desenvolvedores independentes resistirem à mercantilização da arte. Pois essa é a dolorosa ironia da situação. Publishers e megacorporações compraram esses estúdios não pela arte, mas pelo potencial de lucro dela. Para investidores e engravatados, jogos são só uma forma de maximizar o valor para os acionistas. Quando a prioridade deixa de ser arte e vira dinheiro, perde-se a magia que mantém os macacos falando dos seus jogos anos após o lançamento. Desenvolvedores independentes já estão fazendo a diferença sem esperar mais. O macaco só pode esperar que a indústria esteja atenta, pois assim, talvez um dia, macacos como Jay possam curtir suas franquias favoritas novamente. Da próxima vez que vir notícias de demissões, aquisições ou fechamento de estúdios na indústria, saberá o que ocorre nos bastidores. Não processem o Monkey Explains e obrigado aos membros da Banana Republic por financiarem os vídeos. Vocês são incríveis. Tudo de bom e a gente se vê no nosso próximo vídeo.